Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Você que nos acompanha em casa, nós estamos juntos. Por mais que não presencialmente, o Espírito Santo é o mesmo que nos une. E o Senhor, Ele tem muito a realizar na minha e na sua vida essa noite. Eu creio grandemente nisso. E até já quero começar com um testemunho. Semana passada, enquanto eu ouvi o grupo de oração, a pregação da Ju, eu estava fazendo janta, mas eu fui convidando para que Jesus entrasse na minha casa, no meu coração com aquela palavra. E Ele foi absurdamente maravilhosa terça-feira passada na minha vida. Deus, Ele fez uma obra gigante. Então, independente do que você esteja fazendo na sua casa, nesse momento, talvez limpando alguma coisa, fazendo uma janta ou até mesmo sentado, peça e se abra ao querer de Deus para a sua vida nessa noite, porque eu tenho certeza que Ele tem grandes coisas para falar ao seu coração. Amém? Então, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia aí na sua casa, a sua arma, a Bíblia que te protege, que te faz uma pessoa mais de Deus, e abrir no livro de Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler Mateus, capítulo 4, versículo 18. Se você puder, faça questão de pegar a sua Bíblia na sua casa. Se não tiver como, feche pelo menos os seus olhos para ouvir de uma forma mais concreta aquilo que Deus tem para falar no seu coração. Então nós vamos começar ali em Mateus 4, no versículo 18. Antes de nós lermos essa palavra, eu queria contextualizar para a gente entender em que momento da história de Jesus nós nos encontramos. Esse é o momento em que Jesus, ele acaba de ser tentado no deserto e ele começa as suas pregações, tanto que nós estamos no comecinho desse evangelho. Então Jesus, ele começa a fazer pregações de conversão. Nós vemos mais para frente que Jesus começa a realizar os seus primeiros milagres. Então esse é o início da vida pública de Jesus. É o início das pregações de Jesus nesse momento da palavra. E ela vai nos dizer que tem um determinado momento que Jesus, ele vai para o Mar da Galileia. Nós vemos esse lugar várias vezes aqui na Sagrada Escritura. E Jesus, ele começa a caminhar sobre esse mar. E nós vamos ver o que acontece nesse momento em que Jesus, ele começa a caminhar no Mar da Galileia. Então ali no versículo 18, vamos acompanhar juntos. Caminhando ao longo do Mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores, e disse-lhes: Vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Na mesma hora, abandonaram as suas redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam com seu pai Zebedeu consertando as redes. Chamou-os, e eles abandonaram a barca e seu pai e o seguiram. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então hoje, Jesus, ele quer falar conosco por meio dessa palavra. Nós vamos mergulhar em todo esse cenário que acontece, para que Jesus, ele possa, através dessa palavra, nos levantar nessa noite, nos fazer homens e mulheres novos. Então, Jesus, ele quando andava por esse mar da Galileia, ele avista duas pessoas que talvez você já tenha ouvido falar, que se chama André e Pedro. Eles eram irmãos. E nesse momento eles estavam ali, vivendo a vida deles, fazendo o que eles sempre faziam. Eles eram pescadores, então eles estavam jogando as redes, eles estavam pescando, né? Eles estavam planejando talvez o que eles iam fazer depois. Eles estavam com muitas coisas dentro do coração deles, né? Eles tinham ao lado deles
pessoas que eles amavam, coisas que eles faziam, eles viviam a vida deles. E é isso que eles estão fazendo nesse momento no Mar da Galileia. Só que de repente, nesse momento que é sagrado na vida deles, vem esse homem que se chama Jesus, e ele começa a andar nesse Mar da Galileia. E Jesus, quando ele avista André e Pedro, a palavra vai nos dizer que Jesus vê eles, Jesus enxerga aqueles dois irmãos, e só Deus sabe, né, o que se passava nos pensamentos e do coração de Jesus naquela hora, mas eu tenho certeza que Jesus, ele sabia quem eles eram. Jesus olhou e enxergou André, enxergou Pedro, e naquela hora, quando Jesus avista aqueles dois, imaginam, tinham bastante gente, tinha muitos pescadores lá também, mas Jesus, ele vai para esses dois. Jesus chega diante de André. Jesus, ele chega diante de Pedro no momento dessa palavra. E Jesus, ele faz um convite. Jesus olha para eles e diz: vinde após mim. E logo depois desse convite, Jesus, ele faz como que uma promessa para aqueles dois. Ele fala assim: e vos farei pescadores de homens. Então Jesus, eu acho isso maravilhoso, porque Jesus, ele convida. Eu não vejo nem como uma ordem, mas eu vejo como um convite de Jesus para aqueles dois. Jesus talvez olhou para a vida deles, e eu quero dizer isso, Jesus, ele não ficou com dó, não falou assim: nossa, eles estão pescando, né, sol, calor, tem que pescar todo dia. Não ficou com dó da vida deles. Jesus não olhou para André e Pedro e achou eles: nossa, esse aí, Pedro, tem cara de ser uma pessoa legal, né, bonita, vou chamar ele para vir comigo. Jesus não ouviu falar deles e chamou eles por isso. Jesus, ele chamou André e Pedro, aquelas duas pessoas, porque ele tinha um projeto grandioso para a vida deles. Porque se fosse assim, talvez ele poderia lá no mar, com tantas pessoas, sair gritando: alguém quer me seguir? Alguém quer ser pescador de homem? Poderia, sei lá, fazer uma seleção, falar: ó, vem cá, quem quer, vou entrevistar para vocês serem meus seguidores, serem pescadores de homens. Mas não foi assim. Não foi assim, porque Jesus, ele olhou para aquelas duas vidas que eram únicas, que eram importantes, e fez um chamado. Jesus faz um convite e chama: vinde após mim. E se trata de um chamado pessoal, insubstituível. Não poderiam ser outras pessoas. Entende? Que era um chamado destinado para aqueles dois. Naquele momento, naquela hora, Jesus, ele vira para eles e faz esse convite. E ele diz: e vos farei pescadores de homens. E nesse momento, a palavra vai nos dizer que esses dois abandonaram as suas redes e o seguiram. Eles abandonaram aquilo que eles estavam fazendo naquele momento e foram atrás desse Jesus que talvez eles nem conheciam direito, que talvez eles nem entendiam direito o que estavam fazendo, mas eles sentiram esse chamado, esse convite de Jesus ecoando no coração deles. E é lindo demais, porque nós vemos também Tiago, João, que são capazes de deixar o próprio Pai e seguir Jesus. Jesus, ele faz uma promessa deles serem pescadores de homens, mas Jesus também não promete: vamos comigo que vocês vão ter uma vida boa, que vai ser só bênção, que vai ser só graça. Não, Jesus, ele chama, e aqueles discípulos, naquele dia, eles tomam uma decisão profunda na vida deles. E é muito lindo, porque nós vemos essas palavras de Jesus se cumprirem na Sagrada Escritura, né? Jesus, ele diz, e ele faz essa promessa, que se eles forem com ele, Jesus os faria pescadores de homens. E se nós formos ver, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos e acompanhar toda a história de Pedro, por exemplo, nós vemos que extraordinária foi a vida de Pedro. Quantas pessoas não conheceram Jesus através de Pedro, quantos milagres Pedro fez, quantas pregações Pedro fez. Nós vamos vendo que isso se cumpriu na vida daqueles dois. E eu quero, fazer um convite para você
Desde o começo dessa palavra, Jesus ele olhou para eles e tinha muitas promessas, tinha muitos planos. Jesus ele faz essa promessa grandiosa deles serem pescadores de homens. Jesus tinha sonhos grandiosos com a vida daqueles homens, mas essas promessas, essa vontade, esse querer de Jesus só se cumpriu porque eles tomaram uma decisão diante desse convite. Eles foram decididos naquele mar, naquele dia, eles não se importaram com o que eles iam deixar para trás. A palavra vai nos dizer que eles deixaram redes, deixaram o pai deles, deixaram a barca deles, deixaram tudo para trás e olharam para frente, para esse convite de Jesus que moveu eles naquela hora. Isso é grandioso demais, porque Jesus ele cumpriu, porque eles se dispuseram a fazer a vontade de Deus. E sabe, talvez você já tenha ouvido muito essa palavra, né? Tem até uma música do Eugênio Jorge que narra essa passagem perfeitamente. Mas hoje à tarde, até enquanto eu rezava por esse momento, eu tentei me colocar no lugar desses dois, de Simão e de André. E de uma forma simples, não precisa nem às vezes fechar os seus olhos, mas eu quero convidar você a se imaginar talvez nesse cenário. Jesus um dia passando, em um determinado momento olhando para você e te chamando. Eu não sei se esse momento já aconteceu na sua vida. Não sei se você um dia já se sentiu amado e chamado por Jesus. Ou se você se sente a cada dia, porque esse é o intuito, que nós a cada dia nos sintamos chamados por esse Jesus. Eu consigo me lembrar do dia que aconteceu isso comigo, que Jesus ele veio e no meio de uma multidão me chamou. E eu deixei muitas coisas para trás. Se você viveu isso na sua vida, eu quero convidar você a ir se recordando. E se você talvez não viveu essa experiência, eu quero assim, de todo o coração, profetizar que Jesus ele quer fazer isso na sua vida. Através desse momento, através dessa noite. E nesse, pensamento, onde você se depara com a sua história com Jesus, às vezes a gente até se emociona ao ver tudo que ele já fez na nossa vida, tudo que ele continua fazendo. Eu quero dizer que não importa, né? Até tem uma palavra que diz, não lembro se é em Efésios, que São Paulo nos diz, não importa o grau a que chegamos, o que importa é nós prosseguirmos decididamente. E às vezes nós podemos cair no erro de olhar para essa passagem e falar assim, mas eu já me encontrei com Jesus, eu já tive essa experiência, né? Então essa palavra não é para mim, vou até sair da live, né? Não é assim. Porque Jesus ele quer falar ao seu coração, eu tenho certeza disso, de uma forma diferente nessa noite. Assim como talvez há algum tempo ele te chamou através de um encontro, através de uma pessoa, através de uma oração, Jesus ele também quer te chamar nessa noite. E como eu disse, ele chamou André, ele chamou Pedro, porque ele tinha um projeto particular para a vida daqueles homens. Jesus ele também tem isso para a sua vida. Talvez nós estamos nos esquecendo de perguntar qual é a vontade de Deus para a minha vida. Porque aqui, Jesus ele não só convida esses homens a caminharem com ele, como também diz algo a respeito deles. Diz algo que ele deseja, diz algo que é projeto dele para a vida deles. E muitas vezes nós vivemos somente essa primeira parte do versículo. Nós só vamos após Jesus, mas as decisões, os projetos, às vezes são nossos. Às vezes nós não percebemos, mas nós nos prendemos a nós mesmos e esquecemos de perguntar para o Senhor Jesus, o que o Senhor quer da minha vida nesse tempo? O que o Senhor quer da minha família, dos meus projetos, dos meus sonhos? O que o Senhor tem para a minha vida? Há quanto tempo talvez você não pergunta isso para o Senhor? Jesus ele até coloca no meu coração pessoas que têm buscado respostas e não têm encontrado. Eu quero dizer que muitas vezes, e a sua resposta vai estar em Jesus. A sua resposta vai estar na sua oração, ao olhar para Jesus. E Ele quer realmente fazer esse convite para nós nessa noite, através dessa palavra. E eu quero assim convidar você, né? Assim como eu disse, aquilo que Jesus prometeu, Ele cumpriu. Porque Jesus ele promete, ele cumpre. Porque Pedro, porque André e porque todos esses discípulos se abriram à vontade de Deus. Eles se submeteram a Jesus nessa hora. E diante dessa palavra, eu quero assim pensar com você, porque tantas vezes também na minha vida, às vezes eu me planejo, eu me organizo, eu acordo e às vezes me esqueço de olhar para Jesus.
Quantos de nós talvez temos nos esquecido disso? Eu quero te perguntar, como que você tem ouvido o Senhor? O que Ele tem falado ao seu coração? Você tem escutado a Jesus na sua vida? Porque às vezes acontecem as coisas na nossa vida e a gente tem a tendência em culpar Deus, culpar as pessoas, mas nós nunca achamos o erro em nós mesmos, nas nossas decisões, né? A tendência é sempre achar um culpado. E às vezes nós acabamos culpando até Deus. E Ele nessa noite, Ele quer falar isso ao nosso coração, que Ele quer nos direcionar. Jesus, Ele quer nessa noite falar sobre o querer dEle para você. Eu lembro que eu sempre tinha o hábito de, no começo do ano, na virada do ano, eu ia e ficava 3 horas assim na frente de Jesus e eu anotava, o que o Senhor quer para a minha vida? Assim, eu colocava até 1, 2, 3 esse ano, né? E era assim, daí eu ia lá no começo do ano e o resto do ano, às vezes até esquecia de ir na presença dEle. Faz quanto tempo que talvez você não pergunta para Jesus o que Ele tem para a sua vida? Faz quanto tempo que você não tem a coragem? Porque isso é um ato também muitas vezes corajoso. Porque com Jesus muitas vezes a gente vive a abundância, a alegria, mas também nós vivemos momentos de dor, de infelicidade, né? E faz quanto tempo que talvez você não faz isso? Quanto tempo talvez que você não ouve Jesus falar ao seu coração? Ele te falar dos sonhos dEle, das promessas dEle, daquilo que Ele tem para a sua vida. Eu consigo me lembrar de promessas que Jesus fez para a minha vida de anos atrás, mas eu também tenho que ter a consciência que Ele quer continuar prometendo, que Ele quer continuar fazendo, e a cada dia ir nos guiando de uma forma diferente. Eu até trouxe para partilhar com vocês um pedaço de um livro. Eu não sei se vocês conhecem esse livro, As Práticas de Amor a Jesus Cristo, aonde ele nos diz assim, ó, isso é um pouco forte, essa pregação não era nem para ser mais uma exortação, mas essa palavra Deus colocou assim no meu coração enquanto eu rezava. Presta atenção nisso que esse livro vem nos dizer. É uma frase de São Francisco de Sales, um santo, e ele nos diz assim, ó, são muitos os que dizem ao Senhor, eu me dou todo a vós sem reservas, mas são poucos os que aceitam a prática desse abandono. Olha como é forte isso que esse livro vem nos dizer. Vou tentar exemplificar, né? Às vezes nós rezamos para o Senhor, falamos, Jesus, a minha vida é sua. Eu falo por mim isso. Às vezes tudo é teu, minha vida é tua, meu futuro é tudo teu. Mas a hora que chega na prática, a hora que chega na hora de talvez a gente sofrer, na hora de talvez a gente renunciar a nós mesmos, dói. Às vezes a gente não tem essa coragem, né? E aí, São Francisco de Sales diz que são muitos os que falam, mas são poucos os que aceitam a prática desse abandono. Tanto que talvez naquele mar gigante, Pedro e André que seguiram Jesus. E talvez na nossa vida a gente veja isso, né? Quantas pessoas que talvez você convive e que você fala, nossa, essa pessoa, ela é um testemunho de Deus na minha vida, ela é presença de Deus na minha vida, ela é direcionada por Deus, ou nós mesmos. Eu questiono a mim mesmo, sabe? E Jesus, ele vai nos direcionando para entender que a vontade dele é perfeita. Era isso que ele também ia colocando no meu coração enquanto eu rezava, de que a vontade dele é perfeita para a nossa vida, de que o querer dele é perfeito para a nossa vida, mesmo quando as coisas estão difíceis, né? A Ju até pregava semana passada sobre os nossos medos, sobre as nossas dificuldades, e ela falava que as nossas dificuldades muitas vezes não vão acabar. Às vezes vai passar, nesse tempo nós vivemos uma dificuldade, ano que vem vai ser outra, e a nossa vida vai sendo essa constante luta, e a graça que Jesus quer colocar no nosso coração é de entender que para cada tempo da nossa vida, seja no momento de dor, seja no momento de alegria, Ele tem um querer, Ele tem uma vontade, e nós precisamos, escuta o que eu te digo, nós precisamos ser direcionados por essa vontade de Deus, para que nós sejamos plenamente felizes. Por mais que nós passemos por dor, tem como nós sermos plenamente felizes? Tem. Fazendo a vontade de Deus? Tem. E também porque as pessoas à nossa volta, o mundo de hoje, precisa que nós sejamos pessoas direcionadas por Deus. Então, Jesus, ele vem inquietar, e ele vai colocando tudo isso assim no nosso coração,
sobre muitas vezes nós termos esses medos. Jesus, ele colocava, né, enquanto eu rezava, quantos de nós temos medo na hora de seguir Jesus? Ele vem e nos chama e nós temos medo de seguir ele. Muitas vezes a gente fala, mas se eu disser sim para Jesus, o que ele vai querer de mim? Para onde que ele vai me levar? Nós temos medo. Eu lembro que uma vez eu vivi uma experiência muito bonita com Deus, que eu acho que foi também um divisor de águas na minha vida. Eu testemunho do que é um pouco essa decisão. Eu acho que eu estava no 2º ano de faculdade e eu viajei com o pessoal do Ministério Jovem para o PHN. Nós fomos lá para Canção Nova. E eu lembro que eu estava no 2º ano de faculdade, muito feliz, fazendo o curso que eu sempre quis. Estava, assim, coordenando aqui o Ministério Jovem. A gente estava vivendo um momento de muita bênção. E eu lembro que eu cheguei lá no PHN, na Canção Nova, quem já foi lá sabe que é um lugar maravilhoso, e Jesus, ele foi inquietando o meu coração, e eu cheguei lá, e eu estava achando, muitas vezes eu sentia no meu coração, falava, Senhor, será que é para eu ser missionária da Canção Nova? E eu comecei a achar que era para eu ser missionária. Isso já aconteceu comigo um tempo antes, achando que Deus estava me chamando para ser freira, mas graças a Deus não, né, amor? Vou casar. Mas eu cheguei lá na Canção Nova, e eu comecei, meu coração, ele queimava, gente, eu juro para vocês, eu tinha certeza que eu ia ser missionária da Canção Nova, e eu tirei foto de cada momento que eu vivi com Jesus para eu não esquecer daquilo. Eu lembro que eu fui no santuário do Pai das Misericórdias, é um santuário enorme que tem lá, e eu escrevia, porque eu achava que Deus estava me chamando, mas eu senti muito medo. Eu lembro que eu voltei para Maringá com isso no meu coração, achando que Deus estava me chamando para ser Canção Nova. Mas eu estava com muito medo no meu coração. Eu não tinha coragem de, talvez, enviar uma carta para tentar ser missionária, de fazer um acompanhamento, porque eu tinha muito medo. Mas parece que eu sentia um chamado dentro do meu coração. E como eu estava no 2º ano de faculdade, já tinha pagado 2 anos de faculdade, que não é barato, né? O meu coração ficou assim muito inquieto. E é só um testemunho para vocês talvez entenderem, porque eu senti que isso foi um divisor de águas na minha caminhada. E eu lembro que eu resisti assim uns 2 meses, sentindo que Deus me queria ser missionária da Canção Nova, mas resistindo, não querendo ir atrás, vivendo a minha vida e ignorando aquilo. E teve um dia que eu rezei e o Senhor colocou isso no meu coração para eu não ter medo, porque eu não queria abandonar os meus projetos, né? E eu lembro que esse dia eu tomei a decisão de mandar a carta para a Canção Nova, fiz acompanhamento por um tempo. Eu discerni que não era aquilo que Deus tinha para a minha vida. Mas eu testemunho que isso, sabe, foi um dia que eu decidi deixar tudo para trás, para talvez me abrir para algo novo que Deus tinha para a minha vida. Eu tomei uma decisão em um dia, mandei a carta para a Canção Nova, falei para minha família. Eu não tive medo da reação das pessoas, da minha tia que já pagava minha faculdade 2 anos. Eu me lancei, assim, foi um dia libertador para mim. Por mais que eu não fui para a Canção Nova, eu lembro com muito carinho dessa experiência que eu tive com Deus, porque eu vejo que foi um momento, não sei se de provar, não sei se essa é a palavra certa, mas que foi um divisor de águas na minha vida. E às vezes nós temos medo. Eu lembro que eu sentia medo. Jesus, o que o Senhor quer de mim? Mas eu não quero, mas o que vão achar? O que vai ser de mim? Isso não estava planejado. E nós temos medo de às vezes nos abrir para esse querer de Deus. E eu queria que você entendesse que o querer de Deus, ele não está presente só no nosso grupo de oração. Ele está presente na sua casa, ele está presente no seu trabalho, nos seus sonhos, nos seus projetos, porque nós somos seres humanos e Deus, ele quer tomar conta da nossa vida por inteiro. E é nisso que está o querer de Deus. Eu não fui para a Canção Nova ser missionária, mas eu fui muitas vezes ser uma missão na minha faculdade, na minha família, né, nos meus relacionamentos. Deus, ele me usou de outra forma. E às vezes nós temos medo de nos abrir para a vontade de Deus na nossa vida, no nosso chamado. Às vezes nós vivemos uma situação delicada na nossa família. Eu já dei um testemunho, mas eu sinto muito forte de dar esse testemunho. Eu até peço assim, né? Eu lembro que uma época, a minha família morava em Pato Branco e eu morava aqui em Maringá. E o meu pai, ele estava um pouquinho triste, meio abatido, estava meio cansado, né? E eu fui para Pato Branco e eu percebi isso, porque eu ia visitar a minha família de vez em quando. Eu percebia ele diferente, meio triste. E eu ficava chateada com essa situação. Falava assim, meu pai não é mais o mesmo, né? E Jesus, eu falava assim, meu Deus, mas eu rezo tanto no meu grupo de oração, eu rezo para tantas pessoas, por que talvez eu não possa rezar para o meu pai, né? Deus, ele colocou isso no meu coração. E eu não tinha coragem de chegar e falar assim, pai, eu posso rezar por você? Eu não tinha essa coragem. Mas
é essa questão de vencer os nossos medos. E eu lembro que eu fui rezando, fui pedindo a graça de Deus. Isso aconteceu outras vezes, eu testemunho assim, para que você entenda, sabe, que o medo, ele precisa ser muitas vezes superado para a gente seguir a vontade de Deus. Porque eu lembro que daí teve um dia que eu cheguei e falei para minha mãe, para minha irmã e para o meu pai. Eu falei assim, vamos rezar pelo pai. E aí ele ficou, eu falei assim, pai, fica de joelhos aqui na sala que a gente vai rezar por você. E assim, eu estava com muita vergonha. Eu não entendi o porquê, mas muita vergonha de rezar pelo meu pai ali em casa, né? E a gente estendeu as mãos assim pelo meu pai e a gente começou a rezar. E o Senhor, ele colocou uma visualização, ele colocou uma palavra de ciência. Eu falei, Senhor, eu não quero falar para o meu pai, eu não queria falar. E eu lembro que nessa hora, eu fui corajosa e profetizei alguma coisa sobre a vida do meu pai, que Deus nessa hora estava fazendo uma obra, né, na vida dele, e acabou por aquilo. E eu lembro que depois de um mês, mais ou menos, eu voltei para Maringá e eu liguei para minha mãe. Eu perguntei, mãe, como que tá o pai, né? E tudo mais. Ela falou assim, filha, eu não sei o que aconteceu, mas ele tá muito diferente, né? Ele mudou, parece que aconteceu alguma coisa. E nessa hora, Jesus, ele falou ao meu coração, sabe? Quantas vezes nós temos medo de nos abrirmos à vontade de Deus. E Deus, ele faz o extraordinário quando nós vamos dando passos, quando nós vamos seguindo. Eu sempre gosto de falar isso. Não tem como nós acendermos uma fogueira se a gente não colocar a madeira. O que põe mais? Álcool, óleo, né? Se a gente não colocar as coisas para aquela fogueira... Fogo. Se a gente não colocar o material para aquela fogueira ser acendida, ela não vai queimar. E muitas vezes na nossa caminhada com Deus, a gente precisa ir lá e dar a nossa lenha. Se a gente às vezes está cansado, se a gente às vezes não consegue, a gente precisa se esforçar e dar a nossa lenha. Falar, Senhor, eu estou aqui, eu quero ir além dos meus medos, eu quero ir além das minhas limitações, eu quero ir além da minha incapacidade humana para que essa lenha e essa fogueira venha queimar. Nós precisamos dar para que o Senhor faça a obra dele em nós. E muitas vezes nós vivemos a nossa vida e a gente se questiona, fala, onde está Deus? Aonde está Deus? E talvez seja o momento de nós darmos o nosso passo, assim como André e assim como Pedro fizeram naquele dia. Não importa se você tem 5, 10, 30, 50 anos de caminhada, você precisa dar cada vez mais passos. Nós não precisamos e não podemos ficar no mesmo lugar. Jesus, ele vem falar através dessa palavra isso, ao meu coração, ao seu coração, que ele tem um projeto para a sua vida. Não importa o grau que você chegou, não importa a situação que você está vivendo, Jesus, ele te chama, vinde após mim. Não importa quantas vezes você já se encontrou nesse mar com Jesus, se você anda desesperançoso, já tentei muitas vezes, Deus te chama nessa noite. Jesus te chama nessa noite. Deixa os seus medos, assim como eles deixaram a barca, as redes, deixe os seus medos, deixe as suas incertezas, as suas inseguranças e mais do que isso, muitas vezes os seus apegos precisam ser deixados para trás. Às vezes nós estacionamos e nós precisamos dar passos para frente. Eu quero dizer isso, que a vontade de Deus, ela é perfeita para a sua vida. Aquilo que Deus tem para a sua vida é perfeito e Ele deseja que você se abra a isso nessa noite. Jesus, ele deseja. Eu quero, assim, testemunhar também que nesse tempo de quarentena, né, eu tinha, assim, a minha vida toda organizada. Tinha, né, vou casar em novembro, o sonho da minha vida, né, vou casar, constituir minha família, ano que vem eu vou me formar, estou fazendo um cursinho para passar na residência, assim, ó, minha vida programada. E aí aconteceu essa situação do coronavírus, né, toda essa situação, e eu quero testemunhar mesmo para vocês, que eu me senti muito frustrada. Teve dias que eu chorava muito. E até essa situação do meu casamento, por exemplo, que está marcado. As pessoas chegam e falam, nossa, mas vai ter casamento, né? No começo, quando começou a pandemia, eu falava assim, vai ter casamento sim, isso aí até lá já vai ter sumido. Mas foi passando os meses, as semanas, eu fui vendo que o negócio era sério mesmo. E aos poucos, o meu coração, ele teve que se acostumar com essa ideia. E eu olhar para Jesus e ver que ele tem um querer dele até nessa situação.
situação. E, gente, é muito difícil quando talvez nós olhamos para os nossos sonhos, para os nossos projetos e ver que talvez eles não são da forma como nós desejamos. Eu vivi uns dias de muita frustração, até o Mark me acompanhou um pouco, eu chorava, mas eu tive que olhar para dentro de mim e ver que mesmo nessas situações, Deus, Ele tem um querer. Deus, Ele tem um querer para a minha vida e a vontade dEle é perfeita. Se eu sou filha dEle, eu preciso confiar que a vontade dEle é perfeita em tudo, em todos os planejamentos, em todo o meu futuro, a vontade de Deus ela é perfeita, assim como é para a sua vida. Então, até vou complementar com outras coisas que esse livro fala. Ele diz assim, há quem diz que queira servir a Deus, mas em tal emprego, em tal lugar, com tais companheiros ou em tais circunstâncias. Se assim não for, ou deixam o trabalho ou o fazem de má vontade. Então, às vezes nós falamos isso, Jesus, eu me abro para a tua vontade. Nós vamos cantar uma música linda aqui, eu te seguirei. Mas, às vezes, na prática, a gente impõe limites. Nós colocamos limites a tudo aquilo que Deus quer fazer e nos ensinar. E eu quero dizer isso, que se nós não tivermos o olhar para a eternidade, para o nosso fim último, talvez todos os desafios da nossa vida nós não consigamos superar. Se a gente não tiver essa graça, porque tudo é graça, isso de nós nos abrirmos à vontade de Deus, de nós colocarmos na prática, o senhorio dele na nossa vida é graça, sozinho nós não conseguimos. Eu confesso para vocês que por muitas vezes eu tentei fazer a vontade de Deus por força própria, mas tudo é graça, é só o Espírito Santo que pode agir no seu coração e te ajudar a seguir em frente com Jesus. É só o Espírito Santo que pode agir no seu coração e fazer isso que fez com André e com Pedro, eles irem adiante e deixar muitas coisas para trás. E Jesus, Ele coloca isso no meu coração nessa hora. Muitas vidas estacionadas, muitas pessoas de caminhada e estacionados. Jesus, Ele não quer isso para a nossa vida. E é por isso que novamente Ele passa no mar da sua vida. Novamente Ele passa no seu coração e Ele fala, vinde após mim. Não para não. Não para no meio do caminho. E eu sei que isso é para mim também. Jesus nos chamando aí adiante, que nem diz a palavra de São Paulo, não importa o grau a que chegamos, o importante é prosseguir decididamente. E Jesus, Ele, antes de eu sair de casa, para a gente já ir rezando, Ele colocou uma outra palavra no meu coração, que eu sei que também é obra dEle. Se você puder pegar e marcar essa palavra na sua vida, em Eclesiastes capítulo 3. Pode pegar aí na sua casa, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Jesus, ele vem consolar também o nosso coração. Porque às vezes nós queremos que a nossa vida seja de uma forma e ela não é. E Deus, Ele é tão maravilhoso que ao mesmo tempo que nós passamos por sofrimentos, por dificuldades, frustrações, Ele também nos consola, Ele também nos ama e Ele diz que está junto conosco. E através dessa palavra, Jesus, Ele vem trazer talvez as respostas para o nosso coração. Você que talvez tenha buscado respostas na sua vida, olha o que Jesus vem te dizer nesse momento. Para tudo há um tempo. Para cada coisa há um momento debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de demolir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de gemer e tempo de dançar, tempo de atirar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de apartar-se, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora. Jesus, Ele vem falar para mim e para você nessa noite, que em cada tempo,
Cada tempo da nossa vida, eu consigo olhar para trás agora e me lembrar de muitos momentos que eu ri, de muitos momentos que eu chorei. E eu convido você a se lembrar disso, de momentos em que você nasceu e momentos em que você morreu, de momentos em que você teve que plantar e outros em que você colheu. Em cada momento da nossa vida, Jesus, ele tem um querer. Jesus, ele tem uma vontade que é perfeita. E eu preciso dizer para você que você só vai ser plenamente feliz, realizado, se você se abrir a esse querer que Jesus tem para a sua vida e que ele realiza através da oração. Aquilo que Deus faz no seu coração, por mais que você esteja talvez vivendo um tempo de demolir, Jesus está com você e ele tem um querer para esse tempo. Se você está no tempo de construir, Jesus, ele tem um querer para esse tempo. E o querer dele é diferente para cada época da nossa vida. Jesus, ele coloca no meu coração isso nessa hora, para nós pararmos de olhar para trás e olharmos para frente, porque Jesus tem tempos novos para a nossa vida, na nossa missão, na nossa casa, nos nossos sonhos. Eu digo isso para você, Jesus tem um tempo novo para a sua vida. Ele teve um tempo novo para André, para Pedro, para Zaqueu, para Samaritana, e essas pessoas provaram das promessas de Deus. Se você quer provar dessa promessa, eu digo, se abra ao querer de Deus. Nessa noite, lute e peça para que o Espírito Santo te ajude a deixar de lado os seus medos, a deixar de lado as suas acusações, a deixar de lado o que as pessoas falam, a deixar de lado. Peça para que o Espírito Santo te ajude, porque tudo é graça. E nessa hora nós vamos rezar dessa forma. Eu quero te convidar, e eu peço que o Espírito Santo nesse momento te alcance o lugar aonde você está, e brote no seu coração esse desejo de seguir Jesus novamente, de ter um coração decidido e se abrir para o tempo que Deus tem para a sua vida. Se é tempo de plantar, plante. Se é tempo de colher, colha. Se é tempo de demolir, não sei como fala, mas destrói. Independente do que seja o tempo da sua vida, faça aquilo que Jesus te chama a fazer. Porque é dessa forma que nós seremos santos, felizes, realizados e plenos. E se você tem dificuldades, nessa hora nós vamos rezar. Eu também tenho dificuldade, o Pimenta tem dificuldade, todos nós temos dificuldades. Nós vamos rezar e dizer isso para Jesus, pela graça do Espírito Santo. Senhor, eu me abro ao teu querer. Eu quero convidar você a não colocar máscaras, mas apresentar o seu coração. Talvez aquilo que tem te impedido de seguir a Ele, os seus medos. Vai falando, Jesus, eu quero te seguir, eu quero me abrir para o teu querer, assim como Pedro, assim como André se abriram. Eu quero nessa noite também tomar uma decisão. Se você sente essa vontade, fala isso, fala, Senhor, eu quero tomar uma decisão, por mais que eu me sinta fraco, por mais que eu ache que eu não consiga, eu quero, e eu peço que o teu Espírito Santo me ajude, que a tua graça possa me ajudar a te seguir, que a tua graça possa me ajudar, Senhor, a dar passos, a me sair do lugar. Vem com teu Espírito Santo e me ajuda, Senhor, porque eu quero te seguir. Eu quero deixar para trás tudo aquilo que tem me impedido de te seguir, os meus medos, as minhas incertezas. Vem, Senhor, e me ajuda. Estende a mão para mim, porque eu quero te seguir, Senhor. Eu quero me abrir para o teu querer. Eu quero me abrir para a tua vontade, para aquilo que o Senhor tem a realizar no meu coração. Eu quero te seguir, Jesus. Eu quero, Jesus, me ajuda a te seguir. Me ajuda a deixar para trás tudo aquilo que me impede de te seguir. Eu te peço, Senhor, fala para Jesus as coisas que você sente que tem te impedido de seguir Ele. Se são os pecados que talvez você não consegue deixar para trás, o desânimo, tudo aquilo, toda a preguiça, toda a prostração, todos os questionamentos. Jesus, Ele coloca você que tem questionado a Ele tudo o que acontece na sua vida. Jesus, Ele diz que para tudo há um tempo, e Ele consola o seu coração nessa hora. Vai pedindo e vai pedindo para que o Espírito Santo te dê força. Se você não consegue, se você puder ir orando em línguas, vai pedindo, Espírito Santo, me ajuda nessa noite a tomar
tomar uma decisão, a sair do lugar, a deixar para trás as minhas redes. Eu creio, Senhor, naquilo que Tu tens para minha vida. Talvez você que não conseguia mais ouvir Deus, Ele vai falando com você na sua casa. Jesus, Ele vai falando ao seu coração e Ele vai dizendo para você não desistir, porque Ele tem projetos, Ele tem sonhos. Jesus, Ele enxerga talvez o que você não enxerga, mas Ele diz e acredita nisso. Jesus, Ele tem novos caminhos para a sua vida e Ele te chama. Ele estende a mão para você nessa hora e nós, com a graça de Deus, caminhamos. E dê a graça de nós sermos fiéis, nos dê a graça da fidelidade, Senhor. Vem com o Teu Espírito Santo e nos ajude a viver isso no nosso dia a dia, a ter o coração aberto para a Tua vontade, sem medo, Senhor, nos lançar na Tua vontade. Nos ajuda, Senhor, pelo Teu Espírito Santo.